Hello again, guys, of the 7th year. Let's now correct. Olá, pessoal, novamente do sétimo ano. Vamos agora corrigir. Let's start with a fast read of the text. Vamos começar com uma rápida leitura do texto, ok? What makes a hero? O que faz um herói? When Helen Keller was very young, quando Helen Keller era muito jovem, she contracted a disease that forever destroyed her ability to see and hear. Então, quando ela era muito jovem, ela contraiu uma doença que para sempre destruiu a habilidade dela de ver e ouvir. But Helen wasn't a quitter. Ela não era uma pessoa que desiste facilmente de algo, de acordo com a tradução aqui ao lado. And with the help of a wonderful patient teacher named Anne Sullivan, e com a ajuda de uma brilhante, maravilhosa e paciente professora chamada Anne Sullivan, she learned how to communicate. Ela aprendeu a se comunicar. At first through hand gestures, primeiramente por gestos manuais, hand, mãos, né, gestures, and through speech, e depois, né, and then, e depois pela fala, ok? Como assim? Qual fala? She also learned how to read thanks to an amazing invention called Braille. Também aprendeu a ler graças a uma incrível invenção chamada Braille, né, Braille. Helen was the first deaf and blind person who graduated from college. Ela foi a primeira, então, surda e cega pessoa, tá? Deaf, surda, não é o deaf que é de morte com TH, né, pessoal? Então, deaf, surda and blind, cega, que se graduou na faculdade. And she spent the rest of her life, e passou o resto da vida, helping others and making her voice heard, ajudando os outros e fazendo a sua voz ser ouvida, ok? This lively New York Times best-selling biography, tá? Então, essa biografia que vendeu muito do New York Times, né? Inspired kids to dream big. Inspira crianças a sonharem grande. One great role model at a time. Ser um grande modelo de pessoa por vez, né? Se espelhar em uma pessoa grande por vez. You want to collect each book. Você vai querer colecionar cada um desses livros. We can all be heroes. Nós todos podemos ser heróis. Tá? Então, esse é basicamente a leitura aí. Então, aqui a gente vem para a primeira resposta, que eu vou colocar um modelinho aqui. Né? Então, o que era um herói para você? Então, após a leitura, a gente podia ter uma noção. Né? In my opinion, a hero is someone who inspires people. Bom, uma respostinha bem básica, né? Na minha opinião, tá? Minha opinião, ok? É alguém que inspira as pessoas, tá? Bem basiquinho, então, tá? Então, você poderia ter respondido outras coisas também, obviamente, tá? Então, de acordo com isso aqui, o texto é, né, um book review, uma resenha de livro, or a book blurb, ou uma sinopse, um resuminho pequeno de um livro, né? É um book blurb, tá? Em inglês a gente chama de blurb, quando é uma sinopse, né? And the text is about, é sobre o quê? Uma biografia para crianças ou um jornal popular. É uma biografia para crianças se familiarizarem com importantes pessoas e se espelharem nelas, como dizia no texto. Tá? Daí a gente teve todo o texto, que a gente fez a leitura aqui, tá? Depois a gente veio, né? What is Braille? O que é Braille? Cada um fez sua leitura, né? Descobriu lá que é um sistema de leitura para cegos, onde cada pontinho representa ali uma letra, né? Então vocês já viram mais ou menos o que é o Braille. And then we have the questions. Então a gente tem as perguntas, né? Who is the book about? Sobre quem o livro é sobre. Então respondendo, ó, repetindo o iniciozinho, ó. The book is about. O livro é sobre, ok? Helen Keller. Daí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas eu escrevi só Helen Keller, tá certo? Tá certo. Você respondeu corretamente, mas é interessante que a gente aprenda a usar a estrutura correta. Então, quem é o livro sobre? O livro é sobre, então, utilizando, né, as palavras corretas para a gente usar o inglês padrão, não é? Who was Anne Sullivan? Quem foi
and Sullivan de acordo com o texto, tá? Então, she was, ó, então ela foi, ó, daí podemos usar os adjetivos ali ou não, tem gente que vai ter usado, tem gente que não vai ter usado. A wonderful, como dizia ali, patient, né? Teacher, tá? Então, se você colocou apenas she was a teacher, ou se você colocou assim, por exemplo, ó, Helen, ok, teacher, você só não pode escrever teacher, teacher of Helen, professora da Helen, né? Em inglês a gente usa o apóstrofo S quando quer dizer da pessoa, né? Então, Helen's teacher, tá? Ou ainda Helen Keller, se você quiser botar a resposta mais completa, né? Teacher, né? Professora da Helen Keller, né? E por último, what invention helped Helen Keller read? Qual invenção ajudou Helen Keller a ler? Tá? Então, você poderia ter dito simplesmente the Braille, né? Ou também and, de acordo com o texto, né? An amazing invention called Braille, tá? Uma invenção incrível chamada Braille. Então, basicamente, se você responder de qualquer um desses jeitos aqui, está correto, tá? Depois nós tínhamos que ler e marcar o que era, né, correto, né? Uma doença destruiu a visão e a audição de Helen desde muito pequena, sim. Nós vimos que ela ficou deaf, surda, né? Ok. And blind, cega, beleza? Ela aprendeu a se comunicar sozinha, ninguém ajudou ela. No, she had the help of the teacher Anne Sullivan. Então ela teve a ajuda de Anne Sullivan. No, B no. Não tem que marcar. Ela aprendeu primeiro a falar e depois se comunicar com as mãos. De acordo com a ordem aqui do texto, né? Fala assim, ó. First through hand gestures, primeiro com gestos de mão, and then, e então, e depois through speech, depois pela fala. Então, essa ordem aqui, né, está incorreta. Então, seria o correto dizer se comunicar com as mãos, tá? E depois falar, ok? Se fôssemos corrigir. E D, Helen foi a primeira pessoa sem visão e audição a concluir um curso universitário. Perfeito, quando fala assim, ó. She was the first to graduate from college. Em inglês fala graduar na faculdade, né? É o mesmo que dizer no português concluir um curso universitário, um curso superior. Enfim, ok, pessoal? E aqui na number 6, nós tínhamos aqui várias perguntas que poderiam ter várias respostas genéricas, tá? In your opinion, what helped her overcome her difficulties? O que ajudou ela a superar as dificuldades para ajudar outras pessoas? Então aqui, sua opinião, né? In my opinion, tá? Sua opinião. Do you agree with the fragment? Você concorda com o fragmento? We can all be heroes. Nós todos podemos ser heróis. Why? Why not? Então, yes, I agree. Ou você pode dizer no. Ok, I don't agree. Não, eu não concordo. E por último, because, porque. Daí aqui cada um vai responder, né, a sua resposta. Mas o iniciozinho tem que ser um daqueles dois ali, tá? E na sequência, se one of the most famous quotes by Helen Keller is the following, tá? Então, uma das mais famosas citações dela, né? Quotes, vou anotar aqui, ó. Citações, né, da Helen Keller são as seguintes. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They are just felt in the heart. As mais bonitas e melhores coisas do mundo não podem ser vistas ou tocadas, apenas sentidas pelo coração. Tá? Como ela não enxergava e não ouvia, certo? Então, essa é uma frase que ela dizia que ela sentia pelo coração as coisas mais bonitas e melhores do mundo. Então, in your opinion, what feelings can support this quote? Quais sentimentos podem ser, né, sentidos vistos pelo coração? In my opinion, okay, feelings that, na minha opinião, sentimentos que, né, você vai responder tudo lá, ok, can be just felt by the heart,
podem ser sentidos apenas pelo coração. Ok? Então, para resumir como se responde aqui a C, tá? Então, that's all for page 53. É isso tudo, né? Então, aqui para a página 53, tá? I hope you like it. Espero que tenham gostado. See you guys on the lives. Vejo vocês, então, nas lives que a gente vai ter essa semana, ok? Bye, bye. See you guys.